Os dados são da Organização Mundial da Saúde. 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão em todo o mundo. E pior, a doença é a causa de metade de todas as mortes por derrame e problemas cardíacos no planeta. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 22,7% da população adulta sofre de hipertensão. Entre os idosos, esse índice chega aos 60%. A hipertensão, ou pressão alta, como é conhecida no dia a dia, é uma doença silenciosa, não tem sintomas. Estima-se que metade dos hipertensos nem saiba que tem a doença. Para os médicos, a hereditariedade tem seu peso, mas o estilo de vida é um dos principais responsáveis pelo aumento da pressão arterial. Nos casos leves, mudanças nos hábitos diários podem contornar o problema. Controlar o peso, não abusar do álcool e do sal, praticar esportes, evitar o estresse e o cigarro são algumas das medidas recomendadas. Mas nem sempre é fácil seguir as regras. No Brasil, um adulto consome uma média de 12 a 15 gramas de sal por dia, mais que o dobro dos 5 gramas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Junto com a obesidade, o fumo e o sedentarismo, a hipertensão é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares. Hoje, a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Mas como manter a pressão controlada? Quais são as novidades no tratamento, tanto na pressão alta como das doenças cardíacas? Qual é o papel da alimentação adequada e da atividade física? Para responder estas e outras perguntas, o Canal Livre desta noite recebe o diretor da Unidade de Hipertensão do Hospital das Clínicas de São Paulo, Décio Mion. Recebe também o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor clínico do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP e diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo. Eu lembro, logo no início do programa, que ontem foi o Dia Mundial do Coração. E para entrevistar o Dr. Décio Mion, estão comigo aqui na bancada o jornalista Fernando Mitre e o jornalista Boris Casoy. Dr. Décio, boa noite, bem-vindo. Aproveitando aqui a presença dos telespectadores do Pânico que continuam na Band, jovem tem que fazer exame para saber como anda a sua pressão arterial ou não? Com certeza, tem que fazer. Isso é fundamental. Muitas pessoas pensam que pressão alta é uma doença de velho, mas ela acomete qualquer idade. É lógico que ela é mais comum nas pessoas mais idosas. Então, nos jovens, ela acomete 30% da população, nas pessoas que têm 50 anos, isso chega a 50%. Aos 80 anos, 80% tem pressão alta. Um adolescente, um pós-adolescente, incide nessa estatística também 30%? Também. As crianças também têm pressão alta, mas aí a prevalência é menor, em torno de 6%. E o médico que deve ser consultado, o especialista, é o nefrologista, é o cardiologista ou existe algum outro especialista mais indicado para tratar desse problema? Hipertensão é tão comum que todos os clínicos precisam tratar a hipertensão. Mas hoje existe o hipertensólogo, que é um especialista em pressão alta. Hipertensólogo? É. Essa é uma especialidade nova? É nova, não é uma especialidade oficial, mas as pessoas que se dedicam a o estudo da hipertensão são chamados de hipertensólogos. Doutor Mion, a pressão normal é uma questão de época, né, de tempo. Eu me lembro de uma época que 15/10 era considerada uma pressão normal. Hoje parece que já é hipertensão já avançada. Eu queria saber qual a diferença entre ter 14/9 e 10/6, se 12/8 é a pressão normal obrigatória. Como é que é essa oscilação aí? Ô, Mitre, deixa eu aproveitar, nós temos aqui uma arte que explica exatamente isso e eu queria que o senhor nos ajudasse a entender para que a gente possa passar a informação correta. Então temos aí, pressão ótima, máxima de 120 milímetros de mercúrio por mínima de 80. Pressão normal 130 por 85, esses são os limites máximos, né? Isso. E a pressão limítrofe é considerada já pressão alta, não? Aí já precisa cuidados, né? Mas é pressão alta acima de 140 por 90. A 140 por 90, é essa aí que a gente viu agora. Quer exatamente. dizer, mas isso tem que ser medido de que forma? Já com a pessoa em repouso, tranquila, não é? E muitas vezes a gente precisa medir a pressão fora do consultório para saber se a pessoa realmente tem pressão alta. Não é? Mas 14/9, por exemplo, é 140 por 90. O senhor dá um remédio já para isso? Como é que faz? Não necessariamente. Quer dizer, 14/9 você precisa medir outras vezes. A gente recomenda que meça a pressão através da monitorização ambulatorial da pressão, que é o MAPA. Aquele aparelho que você põe a braçadeira, tem um aparelhinho e mede 24 horas a pressão. Ou medir em casa, com aparelhos confiáveis, você medir rotineiramente em casa. Por quê? Há tempos atrás, quando a gente media a pressão só no consultório,
existiam duas possibilidades. Ou a pessoa era hipertensa ou normotensa, ou a pressão era alta ou normal. Quando começou a se medir a pressão fora do consultório, surgiram outras duas possibilidades. O indivíduo pode ter a pressão alta no consultório e normal fora. É o hipertenso do avental branco, porque na presença do médico existe esse efeito do avental branco, um efeito de alerta. E existe a hipertensão mascarada, que é o contrário. O indivíduo é normotenso na presença do médico, mas é hipertenso fora. Então ele se mascara de normotenso. Esse indivíduo tem um risco aumentado. Por quê? Porque ele está hipertenso o tempo todo. Doutor Mion, etnia tem alguma implicação com pressão? E em todos os países as pressões são iguais, mínima e máxima? Em termos de normalidade, a gente sabe aquilo que o Mitre perguntou. Quer dizer, quanto mais alta a pressão, mais cedo a pessoa vai morrer. Quanto mais baixa, mais ela vai viver. Então, a gente sabe, de 11 por 7, a pessoa vai viver mais do que quem tem 12 por 8, 14 por 9 e assim por diante. Quer dizer, se a pessoa não tratar a pressão alta, ela vai morrer mais cedo. E a implicação E a etnia, a gente sabe, por exemplo, que os negros têm pressões mais altas. Isso provavelmente aconteceu no Brasil porque quando eles foram trazidos da África, houve uma seleção de pessoas que eram sensíveis ao sal. Aqueles que não eram sensíveis ao sal, que não retêm sal, morreram das doenças que aconteceram durante o trajeto. Diarreias, vômitos e assim por diante. As pessoas que sobreviveram foram selecionadas, então são sensíveis a sal. São aquelas pessoas que quando comem sal retêm água. Então eles sobreviveram. E com isso você concentra mais na raça negra. Quer dizer, o sal continua sendo um inimigo da pressão. É um inimigo da pressão. Agora, eu fiquei muito impressionado uma vez em Iauaretê, que fica no extremo norte do Brasil, entrevistando lá médicos que serviam ao Exército, eles diziam que não havia anotação de anomalias de cardiopatias e também muito poucas anomalias de pressão entre aqueles índios, que inclusive não morriam de infarto, nem de derrame. Por quê? Então, isso também tem aspectos genéticos, né? Então a gente sabe, os índios Yanomami no Brasil, por exemplo, a pressão não sobe com a idade, eles não têm pressão alta e são hábitos, né? Eles não comem sal, provavelmente o estresse é pequeno, não tem obesidade e a pressão não sobe com a idade e não tem pressão alta, né? Se você vai para a cidade grande, já é uma outra situação. Quer dizer, um Yanomami aqui em São Paulo poderia morrer de derrame cerebral com certeza. Da pressão alta. Inclusive, existem dados mostrando que pessoas de populações que são normotensas, quando transferidos para outra cultura, muda a ingestão de sal, muda hábito, o sujeito passa a ser sedentário, tudo isso, a pressão sobe e a prevalência de pressão alta é maior. Sexo é bom para a pressão, doutor Mion? Olha, já teve uma pergunta dessa para o ministro, né? É verdade. Então, o sexo, durante a atividade sexual, a pressão se eleva, normalmente. Homem e mulher. Homem e mulher. Depois do exercício, toda vez que existe uma atividade física, a pressão após a atividade física é mais baixa do que antes. Existe um efeito hipotensor do exercício. Então, isso é o que acontece na atividade sexual. Então, é comparável em termos de pressão, à esteira, por exemplo? É comparável à esteira? Se gasta caloria. O problema é do tempo que você fica na atividade sexual, né? Não é o mesmo tempo que você fica na esteira. Um bom amante pode ser comparado a um atleta. Pode ser. Seria uma maneira de ter atividade física. E obesidade, que implicação tem? Ou a obesidade é uma consequência? A obesidade é um aspecto muito importante em relação à pressão. Por quê? Toda vez que você ganha peso, a pressão sobe. Quando você perde peso, a pressão abaixa. Então elas estão intimamente ligadas. Está tudo muito ligado à gordura abdominal. A gordura abdominal, ela acaba aumentando a atividade do sistema nervoso simpático, retendo sal e com isso a pressão sobe. Então, obesidade é por isso que a prevalência de hipertensão vem aumentando, porque está tendo mais obesidade no mundo, né? Agora, doutor Mion, os médicos aí espalhados pelo Brasil, eles têm o seu modo de tirar a pressão. A maioria deles tira a pressão uma vez e já dá um remédio ali e tal. Isto, aparentemente, é errado. Isso é um absurdo. Mas acontece intensamente. Né? Exatamente. Mas o que a gente precisa transmitir é esse conceito de que a pressão, à medida que você vai medindo a pressão, a pessoa vai ficando em repouso e a pressão